Quero dar meu boa noite, amada igreja. Boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém? Amém. Vamos iniciar o nosso culto de doutrina desta noite, nesta quarta-feira maravilhosa. Peço aos amados irmãos que fiquem em pé para iniciarmos com uma oração, pedindo a direção do nosso Pai. Soberano e poderoso Deus, Pai Celestial, obrigado, meu Pai, por esse dia. E obrigado pela noite que, Pai, que se inicia, Pai, que o Senhor esteja conosco neste culto, nos dando a direção, nos dando a proteção e principalmente que nós venhamos receber os teus ensinamentos aqui, Pai, através do teu servo, e que as mensagens que serão explanadas aqui, Pai, sejam para a honra e tua glória, não para a nossa. Abençoa cada um dos irmãos e aqueles que possam estar a caminho, o Senhor esteja trazendo sobre tua proteção. Agradecemos e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu chamo o grupo de louvor para cantar o cântico ao único. Consagramos todo o nosso ser a ti, exaltamos a ti, ó Rei Jesus, exaltamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Continuando louvando ao nosso Deus, vamos cantar o hino do cantor cristão 306, O Caminho da Cruz. Foi Jesus que abriu um caminho pro céu, não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lá, se o caminho da cruz errar. Para o céu, por Jesus irei, para o céu, por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter
céu pela cruz irei. Certamente eu vou no caminho da cruz com resolução andar. É desejo meu de gozar no céu essa herança que Cristo deu. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter. Para o céu pela cruz irei. Os caminhos livres do mundo deixei, jamais me consegui. Sigo por Jesus com a minha cruz, no caminho que ao céu conduz. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter. Para o céu pela cruz irei. Amém. Obrigado, irmã. Agora vamos fazer a leitura no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo de 1 ao 4. Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 ao 4. Amém? Amém. A união com Cristo glorificado. Portanto, se forte ressuscitado juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Amém. Peço ao pastor Almauri que faça oração pela palavra. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Deus, pela alegria que o Senhor nos concede, Deus, de poder te adorar, Senhor, nesta noite. Obrigado, Deus, pela nossa vida, pela vida dos teus servos. Obrigado, Deus, pelo consolo, conforto do teu Santo Espírito em nossas vidas. Abençoe, ó Deus, a tua palavra nesta noite, Deus, que foi lida, que será também ensinada nesta noite. Que o Senhor, Deus, fale à tua igreja, Deus. Abençoe, ó Deus, cada um de nós. Nos ajude a sermos praticantes da tua palavra, Senhor. Ajuda, Senhor, nós termos sede da tua palavra, Deus. Nós possamos, ó Deus, cada dia desejar como a criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, Senhor, que é a tua palavra. Te agradecemos e te pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, pastor. Agora vamos cantar o cântico ofertório, entrega. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu
canta essa canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, a teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Obrigado, irmã. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Pai, pela oferta que foi recolhida, que é para o mantimento da Tua obra, Pai. Abençoa, Pai, esta oferta a cada dia e abençoa cada um de nós, cada aqueles que ofertaram, aqueles que não puderam, só sabe suas condições, Pai, conhece a vida de cada um. Agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Neste momento eu vou passar a palavra ao pastor Júlio, que dará continuidade. Um, dois, três, só testando. 1, 2, 3, só testando. Dirigente lá do Amataria. Ele, 1, 2, 3, só testando. Achei engraçado. Irmãos, boa noite a todos. Graças a Deus, mais uma vez, Deus está nos dando a rica oportunidade de estarmos juntos como igreja do Senhor, pensando nos santos céus, buscando as coisas dos santos céus, qual nós estamos reunidos no nome de Jesus. Nosso objetivo de virmos a essa casa de oração é adorar a Deus por tudo que Deus já fez por nós, por tudo que Deus está fazendo e com certeza por tudo que Deus ainda irá fazer para conosco. Então é uma forma de prestarmos gratidão, como também de termos comunhão. Nós precisamos copiar a igreja de primitiva. Todos que creram estavam juntos. E também sermos edificados a perseverar nessa doutrina dos apóstolos. Amém? Então seja bem-vindo no nome de Jesus. Abramos nossas Bíblias para o livro de Colossenses, capítulo de número 3. Falta somente mais um capítulo para nós terminarmos esse livro de Colossenses. Nós estamos no tema geral, as evidências de uma verdadeira conversão, que vai do versículo 1 ao versículo de número 11. Ok? Amém? Colossenses, capítulo 3. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo de número 11, que corresponde com esse tema geral, as evidências de uma verdadeira conversão. Amém? Portanto, se fortes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Versículo 5.
Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que despistes. Amém, Mariane? Mariane é minha professora. Despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revertistes do velho homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Vamos orar pedindo a iluminação do Santo Espírito. Querido Deus, mais uma vez nós te louvamos pelas nossas vidas, mais uma vez nós te damos graças pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, por mais essa rica oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos aqui nessa casa de oração, onde nós viemos essa noite para adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Viemos para ter comunhão uns com os outros e para sermos edificados pela tua palavra, como também para compartilhar o nosso pedido de orações. Por isso, Senhor, te peço por essa santa palavra, que a mesma fale aos nossos corações, a fim de nós sermos edificados, transformados e praticantes da tua palavra. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Oro por aqueles que não puderam estar entre nós, o Senhor sabe, conhece a necessidade de cada um, e oro por também aqueles que, porventura, decidiu voluntariamente não vir à tua casa essa noite, com o teu Espírito Santo, porque só Ele tem o poder de convencer da necessidade, Senhor, que temos de estarmos juntos para louvor, para edificação e comunhão dos outros. Então, Espírito Santo de Deus, trabalhe nos seus corações, para que nos próximos cultos possamos estar todos reunidos no nome de Jesus. Essa é a minha oração, que eu oro no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos fazer a nossa recapitulação, que já é de praxe, a nossa recapitulação. Nós estamos no tema geral, que é as evidências de uma verdadeira conversão, onde o propósito é nós estudarmos e vermos se nós somos verdadeiramente convertidos por meio da palavra de Deus, qual está nos ensinando. Dentro desse tema geral, nós temos 3 subtemas, onde quarta-feira passada nós já começamos a estudar o primeiro subtema, que é evidenciamos a verdadeira conversão quando desejamos as coisas do céu mais do que da terra. Ou seja, o crente, ele prova que ele é verdadeiro crente quando ele deseja mais as coisas do céu do que da terra. Segundo subtema, evidenciamos a verdadeira conversão quando mortificamos nossa natureza terrena. Ainda vamos estudar, está no versículo 5 ao versículo de número 9. Terceiro subtema, evidenciamos a verdadeira conversão quando nos revestimos de Cristo. Está no versículo 10 e versículo de número 11, certo? Quarta-feira passada, nós iniciamos o primeiro subtema, evidenciamos a verdadeira conversão quando desejamos as coisas do céu mais do que da terra.
E nós ainda estamos considerando 2 pontos importantes. Primeiro, os convertidos, eles se identificam com Cristo, que está do versículo de número 1 e o versículo de número 4. Dentro desse ponto, os convertidos se identificam com Cristo. Nós vimos 5 aspectos da identificação com Cristo. Primeiro, quando eles se identificam com Cristo, nós nos identificamos com Cristo. Primeiro, nós morremos com Cristo. Você já tem um simbolismo que quando Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou, também nós morremos com Cristo. A ideia aqui de Paulo é que nós morremos com Cristo para o mundo, ou seja, nós não pertencemos mais a esse mundo. Esse mundo ele está morto para nós. Isso é uma identificação com Cristo. A segunda identificação com Cristo, que nos revela a verdadeira conversão, é que nós vivemos em Cristo. Nós vivemos em Cristo. Por isso que Paulo vai dizer: para mim o viver é Cristo. E quando Gálatas capítulo 2, versículo 20 vai dizer: não sou eu mais que vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, agora nós vivemos em Cristo. Terceiro aspecto que nos identifica com Cristo e nos revela que nós somos verdadeiramente filhos de Deus é que nós ressuscitamos com Cristo. Lembra lá que Paulo diz em Efésios capítulo 2 que nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, e Cristo nos deu vida. Então Paulo está dizendo aqui que assim como Cristo ressuscitou nós que estávamos mortos, nós também ressuscitamos em Cristo. Nós não estamos mais mortos, agora nós temos vida, agora nós somos livres para buscar, para adorar e glorificar o nome de Deus. Quarto aspecto que nos identifica com Cristo e nos revela que somos filhos de Deus é que nós estamos escondidos com Cristo. Lembra que eu ilustrei para os irmãos aqueles que um dia brincaram de manja se esconde? Alguém contava e a pessoa ia se esconder. Quando a pessoa terminava de contar, aquela pessoa estava oculta. Então é essa a ideia que Paulo trouxe, que a nossa vida está oculta com Cristo. Nós não temos mais uma vida aberta de pecado, mas sim está escondida em Cristo Jesus. Quinta e último aspecto que nós meditamos é que nós estamos glorificados com Cristo. Eu disse para os irmãos lá que nós lemos o Romanos capítulo 8, que aos predestinou, aos que chamou, a esse predestinou, a esse glorificou, ou seja, nós estamos glorificados com Cristo. Apesar que nós temos esse corpo de pecado ainda, mas a glorificação ela está certa. Nenhum elemento, nem Satanás vai tirar essa glorificação, porque foi Cristo que morreu por nós. Então, isso nos arremete a nós identificarmos com Cristo, certo? Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto que nós vamos dar início agora é que os convertidos, eles têm aspiração por Cristo. Primeiro, os convertidos, eles se identificam com Cristo. Agora, os convertidos, eles têm aspiração por Cristo. Vamos ver o que nos diz o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Paulo diz assim: portanto, se forte ressuscitado juntamente com Cristo, Paulo está dizendo: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. A primeira aspiração aqui é que nós devemos buscar as coisas lá do alto. Versículo 2 ele vai dizer: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então,
quando o crente, o verdadeiro crente, ele é verdadeiramente convertido a Jesus Cristo, ele aspira por Cristo, ele busca a Cristo, ele pensa a Cristo. Por isso que Paulo aqui vai nos dizer duas maneiras descritas pelo apóstolo Paulo que nos leva a essa aspiração por Cristo. E a primeira maneira que Paulo vai nos trazer aqui, para que nós convertidos possamos aspirar por Cristo, buscar a Cristo, é que os convertidos, eles buscam mais a glória de Cristo do que a glória deste mundo. Eu coloquei uma nota e os irmãos vão ver, que ele nos traz a palavra grega para buscar. Ele vai dizer assim, um verbo grego, zeteit, que Paulo usa aqui para buscar, está no presente, e isso demanda uma atividade contínua e habitual. Ou seja, esse verbo aqui, ele está no presente, que traz para nós uma atividade contínua e habitual. Por exemplo, vamos usar aqui a nossa alimentação, né? Quando ele diz que todos os dias nós precisamos tomar café da manhã, todo dia nós precisamos almoçar, todo dia nós precisamos jantar. Assim também, todos os dias nós precisamos tomar banho. Assim, todos os dias aqueles que trabalham precisam todos os dias estar nos seus trabalhos. Então, é essa ideia que Paulo está dizendo, quando ele vai dizer no versículo de número 1, portanto, se forte ressuscitado juntamente com Cristo, Paulo está dizendo, buscai, ou seja, é uma ação contínua e é um hábito que todos nós que somos convertidos, nós precisamos ter esse hábito de buscar a Deus. Portanto, ele vai dizer, portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Olha o que é que diz, irmãos, essa nota aqui de William. Diz, mais uma vez, que o verbo buscar implica uma busca perseverante. Este buscar é mais do que uma busca para encontrar, é um buscar para possuir. Então, o que ele está dizendo aqui? Que esse verbo também traz a ideia que nós devemos buscar algo todo dia, tem que ser perseverante. E é mais além do que encontrar, é possuir. Qual a ideia que eu trago para isso aqui? Vamos dizer que todos nós estamos aqui, né? Essa noite estamos aqui. Daqui a pouco nós iremos para os nossos lares, os irmãos vão jantar. Depois do jantar, todos os que dormem no quarto vão buscar esse quarto. Ou seja, vão possuir esse quarto para dormir. Então é essa a ideia aqui que Paulo está dizendo. E quando a pessoa ela é verdadeira convertida a Cristo, ela tem essa aspiração por buscar a Cristo. Ou seja, aspirar mais pelo reino de Deus do que as riquezas dessa terra. O indivíduo que é convertido, ele sempre vai ter saudade dos céus. Então, irmãos, essa é a ideia que Paulo está dizendo aqui. Vocês busquem as coisas do céu. Por quê? Porque vocês são verdadeiramente convertidos. Irmãos, vamos sair de Colossenses e vamos agora aplicar isso no nosso contexto de igreja contemporânea. No dia 28 de maio, às 7h30. Será que nós estamos vivendo isso? O que é que nós podemos aplicar para nos identificar que nós estamos buscando e tendo essa aspiração por Deus? Irmãos, nós estamos vivendo nos últimos dias, o povo de Deus, eles não querem, eu vou dizer não todos, estou falando daqueles que podemos aplicar
ao contrário, os não convertidos, porque tem gente dentro da igreja, que não é convertido. Eu nunca terminei uma mensagem que o tema era assim: aonde é que estão os desviados? Irmão, muitas das vezes os desviados não estão nem lá fora, estão dentro da igreja. Porque não tem essa aspiração por Cristo. Então Paulo está dizendo que os crentes que é convertido, ele tem essa aspiração. E aquela ideia: Senhor, tomara que chegue logo o culto de quarta-feira, Senhor. Por quê, Senhor? Porque eu quero estar no culto de oração. Eu quero orar com meus irmãos, eu quero adorar a Deus, eu quero ter comunhão, é ter essa aspiração. Quando uma pessoa, ela sai de férias, pelo menos eu vou falar do meu caso, nós temos aquela ansiedade, aquele desejo que chegue logo esse dia para a gente tirar essas férias, ter um momento de descanso. Essa é a ideia que Paulo está dizendo, que quando a pessoa é verdadeiramente convertida, ela tem aspiração por Deus. Eu quero buscar a Deus, eu quero ler a palavra de Deus. Não é isso que nós vimos na escola bíblica dominical? Irmãos, quanto capítulo tu leu? 1, 2, 3, 5. Se você pelo menos ler um capítulo por dia, ao final de um domingo, vocês têm 6 capítulos. Irmãos, isso é sério, irmãos. Irmão, a minha preocupação é de levar pessoas para o céu. E tem muitas pessoas que são crentes, mas não aspiram pelas coisas de Deus, buscar Deus. Paulo está dizendo: portanto, se ressuscitar, se Cristo mesmo te ressuscitou, você deve buscar as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Ou seja, vocês precisam buscar as coisas lá do alto. E como é que nós buscamos as coisas lá do alto? Olha o que é que diz aqui, irmãos, Filipenses. Vamos ler esse texto aqui, não está aí. Mas olha o que Paulo diz, Filipenses, capítulo de número 3, versículo 20. Filipenses, bem próximo, 3, 20. Paulo diz assim, pois a nossa pátria está na terra. A nossa pátria, ela está onde? Nos céus, de onde também aguardamos o Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo que nós somos peregrinos e a nossa pátria, ela está lá nos céus, irmãos. Por isso nós devemos buscar as coisas dos céus, porque nós temos a promessa de Deus para aqueles que buscam as coisas dos céus. Olha o versículo áureo de Escola Bíblica Dominical, Mateus 6,33. Versículo áureo, Escola Bíblica Dominical. A gente sabe até de cor, mas só não pratica ele, porque se praticasse ele, nós estamos enquadrados nessa aspiração por Cristo, quando ele diz o próprio Senhor Jesus Cristo, Mateus 6,33. Buscai, pois é em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Nós temos aqui até uma promessa: e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Paulo está dizendo: se vocês são verdadeiramente cristãos, vocês precisam aspirar por Cristo, vocês precisam buscar as coisas lá do alto. A pergunta é, irmãos, nós somos crentes mesmo? Nós temos essa aspiração de buscar a Cristo? Em segundo lugar, irmãos, primeiro os convertidos buscam mais a glória de Cristo do que as glórias desse mundo, quando eles buscam as coisas lá do alto. Em segundo lugar, os convertidos, eles pensam mais nas coisas do céu do que nas coisas dessa terra. Olha o que diz o versículo de número 2. Os verdadeiros convertidos, primeiro, eles buscam as coisas dos céus, agora eles pensam nas coisas dos céus. Paulo diz: pensai nas
coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Olha a palavra grega para pensar. Não vou falar que eu posso errar. Mas diz assim: significa muito mais do que um exercício mental. Daqui a pouco eu estou pensando em jantar. Daqui a pouco estou pensando em ir embora para casa. Significa mais do que isso. É ter um pouco, e tem um pouco a ver com o estado emocional da pessoa. Então o que ele está dizendo aqui? Que só não significa um exercício mental, algo que já está na minha mente, mas algo que tem a ver com o estado emocional da pessoa. Ou seja, a ideia aqui é que nós devemos pensar algo que esteja mais na nossa mente. Sabe por quê? Porque a nossa mente, ela foi transformada, irmãos. Nós temos os pensamentos naturais, mas nós temos os pensamentos emocionais que nos levam a pensar sobre as coisas lá do alto. Por isso eu quero ler com vocês aqui Romanos, capítulo de número 12. Olha o que Paulo vai dizer no versículo de número 2. Romanos 12, 2. Não está aí, tá bom, irmãos? É versículos isolados para fazer com relação a esse ensinamento. Romanos 12, 2, amém? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. A nossa mente, ela foi transformada. Antigamente a nossa mente era de conformação com esse século, com esse mundo, mas Paulo vai dizer: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a ideia que Paulo está dizendo? Que a nossa mente, ela foi transformada. Antigamente, quando chegava o final de semana, eu aqui já pensava em ir para o banho, eu aqui já pensava em ir beber, eu já pensava em ir para as festas, mas a mente, ela foi transformada pela renovação da vossa mente. Agora a minha mente, ela deve pensar nas coisas lá do alto, porque nós morremos para esse mundo, e aquilo que eu pensava desse mundo, agora eu penso nas coisas lá do alto. Então essa é a ideia que Paulo está dizendo para nós. Por isso que ele vai dizer aqui nessa nota: sua esfera é mais aquela da motivação, na medida em que o motivo determina uma linha de ação e a conduta do indivíduo. As coisas do alto deviam inspirar e controlar a vida do cristão. Então, tudo aquilo que vem do alto deveria controlar a nossa vida do que aquilo que vem do mundo. Os nossos pés devem estar sobre a terra, como nós estamos, mas a nossa mente deve estar nos céus. Então essa é a ideia que ele está dizendo. Hoje vivemos uma invenção de valores. Olha, nossos pés já estão aqui, nós pensamos nessas coisas. Os cristãos querem um paraíso neste mundo e ajuntar tesouros na terra, estão agarrados às coisas da terra, por isso não aspiram às coisas dos céus. Então o que Paulo está dizendo? Irmãos, se vocês são verdadeiramente convertidos, vocês precisam pensar nas coisas dos céus. Apesar que vocês estão aqui na terra, mas vocês precisam pensar nas coisas lá dos céus. O que é pensar nas coisas dos céus? Será que vai ter uma casa lá no céu para mim? Poxa, lá no céu eu vou morar em rua de ouro, apesar que vai ter rua de ouro. Poxa, lá no céu eu vou ter um quarto de ar-condicionado. Não sei se isso vai ter, acho que nem vai precisar. Mas Paulo vai dizer o que nós devemos pensar quando ele fala de pensar nas coisas dos céus. Filipenses, abre aí a sua Bíblia,
capítulo de número 4, versículo de número 8, aqui está a ideia do que é pensar nas coisas lá dos céus, que também estão aqui na palavra de Deus. Filipenses 4, 8. Filipenses 4, 8. Amém? Paulo diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, isso deve ser o nosso pensamento, porque é coisa dos céus. Tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo está dizendo, quando ele diz: pensai nas coisas lá dos céus. Aqui vocês pensam tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, puro, amável, de boa fama. Isso é que deve ocupar o meu pensamento, irmãos, para poder assim nós estarmos identificados com Cristo e aspirar as coisas, ou aspirar Cristo por pensar nas coisas dos céus. Ainda mais eu gostaria de ver com os irmãos Gálatas. Que pensar, irmão? Quais as coisas que eu penso lá do céu? Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo 22, nós temos o fruto do Espírito. É uma forma de pensar também lá nas coisas dos céus. Gálatas 5, 22. Do 19 ao 21 era aquilo que nós pensávamos antes. Mas a partir do 22, a nossa mente ela foi transformada, e pelo fruto do Espírito Santo que já está em nós, nas nossas vidas, nós devemos continuar a pensar sobre isso. Quando Paulo vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, eu devo pensar, amar mais a Deus, eu devo pensar, amar mais os meus irmãos, eu devo pensar, amar mais as almas. Ele vai dizer alegria, eu devo ter a alegria, eu devo ter a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, mansidão, domínio próprio. Paulo vai dizer: contra estas coisas não há lei. Você pode pensar e praticar o momento que você quiser. Então, quando Paulo está dizendo aqui: irmãos, se vocês são verdadeiramente convertidos, vocês precisam pensar nas coisas lá dos céus e não nas coisas que são aqui da terra, porque isso vai nos identificar que nós somos verdadeiramente cristão, crente, e vai nos aspirar mais a buscar a Cristo, o nosso Senhor. Então, irmãos, aqui nós já conseguimos identificar quem são os crentes. Os crentes são aqueles que se identificam com Cristo. Os crentes são aqueles que têm aspiração por Cristo. Os crentes são aqueles que buscam a Cristo. Os crentes são aqueles que pensam nas coisas dos céus. Eu gostaria de fazer duas aplicações para as nossas vidas, irmãos. A primeira, irmãos, aplicação para as nossas vidas, quando Paulo está dizendo no versículo de número 1, que nós devemos buscar as coisas lá dos céus, é que nós precisamos buscar trabalhar na obra do Senhor. Paulo está dizendo, portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Irmãos, nós precisamos buscar trabalhar para o Senhor. O que o Senhor Jesus disse lá em Mateus, capítulo 9, 35? Qual é a oração que Ele pede para nós fazermos? Ele diz: a seara é grande,
mas os trabalhadores são poucos. Ele diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Irmãos, tem muitos crentes que não querem trabalhar na obra do Senhor, sabe por quê? Porque nunca tiveram Jesus Cristo na sua vida, porque o crente verdadeiramente crente, ele busca trabalhar para o Senhor, irmãos. Ele aspira pelas coisas de Deus. E hoje nós estamos vivendo esse tempo que poucas pessoas têm buscado, irmãos. Irmãos, hoje tem muitos crentes que buscam fazer faculdade, buscam fazer curso. Não estou dizendo que isso é errado e nem pecado. O que eu estou querendo dizer aqui é que Cristo tem que ser a primazia, e hoje nós estamos buscando essas coisas da terra, onde o Senhor Jesus Cristo diz que ladrão roubam. Essas coisas da terra, elas vão passar, irmão, mas as coisas celestiais, elas são eternas. Então, o que nós estamos vendo hoje? É crentes que não buscam trabalhar para o Senhor. Isso é uma evidência. Não estou dizendo aqui que, pregando aqui que é pelas obras, mas foi pelas boas obras que Cristo ele nos salvou para nós trabalharmos por meio das boas obras. Então, estou querendo dizer que os verdadeiros crentes, eles buscam trabalhar para o Senhor. Os verdadeiros crentes, eles buscam estar na casa de Deus, irmãos. Que dificuldade para o povo vir para a igreja, né? Não faz mais sentido. Quem é que está na igreja, irmãos? Eu acredito que nenhum, e se vieram por causa de mim, eu vou já expulsar. Eu acredito que ninguém veio aqui essa noite por causa de mim. Vocês vieram por causa de Cristo. É Cristo que está aqui. Então hoje está faltando essa busca. Sabe por quê? Porque não há verdadeiramente cristão que goste de buscar a Deus, irmãos. Então Paulo está dizendo, irmãos, busque as coisas lá do alto. Nós somos cidadãos dos céus e precisamos buscar as coisas lá do alto. Irmãos, nós estamos vivendo um momento onde está havendo um esfriamento espiritual. As pessoas não querem buscar as coisas de Deus, não querem buscar as coisas de Deus. Precisamos buscar as coisas de Deus. Segunda aplicação, irmãos, versículo de número 2. Paulo vai dizer: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Sabe por que o culto de oração ele é um culto menos assistido? Porque as pessoas não pensam, não buscam e nem pensam em vir ao culto de oração, onde colocam coisas na frente das coisas de Deus. Não pensam em vir ao culto de oração. Pensam fazer qualquer coisa no domingo de manhã, no domingo à noite, onde tem culto, mas não pensam em vir buscar a Deus. Então Paulo está dizendo: buscai as coisas do alto, não as que são aqui da terra. O crente ele anda apressado assim, mas para pensar nas coisas da terra e não nas coisas de Jesus Cristo. Por isso que Paulo está dizendo: irmãos, pense nas coisas do alto, que é as coisas que estão nessa terra, as que nos remete aos altos, o qual nós demos a lista ali de Filipenses, Gálatas 5:22, que fala do fruto do Espírito. Não, hoje nós não pensamos mais em amor. Fiquei pensando, a irmã Yane colocou lá no grupo para uma cesta 2 pessoas. Fiquei pensando, que falta de... Irmão, não sei não, mas não tem nem R$1 não. Não tem nem R$2 não. Ela disse assim: mas pastor, ninguém vai contribuir. Eu disse: Yane, coloca lá no grupo, e o que vale é a contribuição, R$1, R$2, R$3. Eu disse: Yane, mostra aí quem visualizou essa mensagem. Está lá, quase toda a igreja. Irmão, isso é falta de amor, irmão. Isso é falta de amor. Para aqueles que viram, tá bom?
Isso é falta de amor. Tá lá, um bocado de gente viu a mensagem, 2 pessoas, olha, é um necessitado, meu irmão, isso é pecado. Sabe o que a Bíblia diz lá? Se alguém tiver recurso deste mundo e viu necessidade, padecer necessidade, como é que pode estar nele o amor de Deus? Não dá, irmão, não dá. Não dá. Pelo menos até ontem, 2 pessoas. Então, irmãos, nós precisamos pensar mais em amor. Precisamos mais pensar em ser pacientes. Precisamos mais pensar, fazer as coisas de Deus. Sábado agora vai ter um congresso de doutrina. Quem que está pensando em ir para esse congresso, irmão, de doutrina? Sábado, 4 horas da tarde. Um congresso de doutrina. Onde nós estamos como missão enganjado em anunciar. Quantas pessoas estão pensando, já se prepararam? Pensando, sábado eu não vou fazer nada, sábado eu vou para esse congresso de doutrina, onde o tema é perseverança dos santos. Vocês pensaram em estar lá nesse congresso, sábado? É um congresso de doutrina, irmãos. Não é um parque de diversão, não é algo doutrinário. Quantos estão pensando? Quantos vão estar lá? É para nós pensarmos, irmãos. Então Paulo está dizendo, pensai nas coisas lá do alto. Por isso nós estamos vivendo um momento de esfriamento espiritual. Sabe por quê? Não estamos buscando e nem pensando nas coisas lá do alto. Mas Paulo ele vai dizer no versículo de número 1. Portanto, se fortes ressuscitados, essa palavra até já falei, se, não quer dizer uma dúvida, é uma certeza. Portanto, se vocês são crentes mesmo, vocês busquem e pensam nas coisas lá do alto. Então, irmãos, recapitulando rapidinho. Os convertidos, eles se identificam com Cristo. Eu me identifico com a minha esposa, que eu sou esposo dela, ela é minha esposa. Nós temos essa identificação. Os convertidos, ele tem aspiração por Cristo. Eu tenho aspiração pela minha esposa. Eu quero estar do lado dela. Eu quero amar ela. Eu quero dar carinho a ela. Assim são os convertidos. Ele tem aspiração por Cristo. Eles buscam as coisas lá dos céus e eles pensam nas coisas lá dos céus. Se isso não está acontecendo na tua vida, você precisa tomar uma decisão verdadeira diante de Cristo. Sabe por quê? A palavra do Senhor não diz nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas o quê? Mas aquele que faz a minha vontade. E o Senhor Jesus Cristo também diz, Mateus 6:24, ninguém pode servir a 2 senhores. Por isso que Josué disse, vocês decidam, se vocês querem servir aos deuses dos pais de vocês, se eu quero servir a Deus, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, como eu disse para os irmãos, o pastor, ele é aquele que é para estar se preparando, para dar um estudo melhor para a igreja, para estar em oração. Mas o trabalho do pastor hoje é, irmãos, venham para a igreja. Irmãos, se envolvam no trabalho de Deus. Irmãos, cooperem com isso, coisas básicas. Será que nós somos crentes mesmo? Esse evangelho ele não transforma mais não. Os crentes hoje não querem mais perdoar, não querem mais amar, não querem mais se identificar com Cristo. Esse evangelho, é esse que é o evangelho? Meu irmão, porque o evangelho, pelo menos eu tiro pela minha vida, não quero aqui me colocar nem me gloriar e ser melhor do que ninguém, mas o evangelho ele me transformou. Ele me transformou, eu tenho uma vida de oração. Eu tenho uma vida de leitura da palavra de Deus, não é porque eu sou pastor não, porque eu tenho que vir para o culto, mas dificilmente eu falto o culto, e isso foi toda a minha vida, não é só porque eu sou pastor de vocês não, mas toda a minha vida eu nunca negociei, primeiramente era estar no culto mesmo. E como eu disse no domingo retrasado, o crente hoje não tem mais fé, o
qualquer coisa, não vou mais para a igreja. Meu irmão, exerça a sua fé. Nós fomos salvos pela fé. Busque, pense, exerça a sua fé. Qualquer coisa hoje sacrifica logo o culto. Sempre é o culto, né? Mas não sacrifica o seu trabalho. Pode estar doente, mas vai para o trabalho. Mas para o culto é aquela moleza. João sem braço. Exerça a sua fé. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo isso é por quê? Porque não buscam e nem pensam nas coisas dos céus. Sabe por quê? Porque não tem identificação com Cristo e nem tem aspiração por Cristo. Posso ouvir um amém? Eu fui medo. Daqui a pouco vou assistir o jogo do Flamengo. Se você estiver aqui, se o Flamengo fizer o gol, meu irmão, eu dou cada grito quando é para as coisas de Deus. Amém, amém. Irmão, não são pentecostais não, mas seja convicto, dê um amém, glória a Deus, amém, aleluia. Se Deus quiser, quarta-feira que vem, segundo o subtema, evidenciamos, não parou aqui não, tá? Evidenciamos a verdadeira conversão quando mortificamos nossa natureza terrena, que vai do versículo 5 ao versículo de número 9. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, mentira e entre outras coisas. Se Deus quiser, nós vamos fazer isso quarta-feira que vem. Ok? Vamos orar, pedir a misericórdia de Deus para nossas vidas. Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Teu Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, Senhor. Porque nós já morremos para o mundo, que nós já ressuscitamos com Cristo, porque nossa vida está oculta juntamente com Cristo, porque nós já fomos glorificados pela fé, porque agora, Senhor, nós buscamos as coisas lá do alto, porque agora nós pensamos nas coisas lá do alto, Senhor. E isso evidencia em nós a nossa identificação com o Senhor, que de fato nós somos os Teus filhos. E isso, Senhor, traz para nós aspiração por Cristo, porque o Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é o nosso pastor, e a cada dia, Senhor, nós queremos, Senhor, estar perto do Senhor. A cada dia, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz pela Tua palavra. A cada dia nós queremos ter comunhão com o Senhor, Pai. Porque para onde nós iremos, só Tu tem a palavra da vida eterna, Senhor. Para onde nós iremos, só o Senhor é o caminho, só o Senhor é a verdade, só o Senhor é a vida. Para onde nós iremos, Senhor, que só o Senhor é a nossa esperança, só o Senhor é o nosso refúgio verdadeiro. Para onde nós iremos, Senhor, que só o Senhor é o nosso socorro bem presente, Senhor. Então, Senhor, nos ajude a cada dia, Senhor, a mortificarmos a nossa natureza terrena, Senhor, algo que nos impede de buscarmos, de pensarmos, de aspirarmos mais pelo Senhor, Pai. E tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Pai, se existe, Senhor, um salvo, Senhor, que não tem tido, Senhor, essas virtudes de pensar, de buscar, avive a sua alma, Senhor. Desperta do sono espiritual, Senhor, para que possam viver uma vida de luz, uma vida que brilhe diante dos homens, uma vida que viva, Senhor, para fazer as boas obras, para trabalhar para o Senhor,
para buscar e pensar as coisas lá dos céus, Pai. Assim nós pedimos graça e misericórdia, no nome de Jesus. Amém, Senhor.